Fala pessoal, tudo bom? Tudo na paz com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Kiki e estou aqui com a maravilhosa Mabi para a gente conversar sobre casamento e divórcio. Fala aí, Mabi, dá um salve para a galera. Oiê, e aí, Kiki, tudo bem? Tudo jóia, pessoal? Fala aí, qual o papo de hoje? Esse papo tá incrível, hein? Mabi, deixa eu te contar que o papo foi esse. Eu vi um vídeo super legal de um advogado de divórcio e um ex-pastor discutindo sobre casamento. O vídeo, pessoal, ele está disponível no YouTube e quem quiser assistir depois pode procurar pelo nome: A Pastor and Divorce Lawyer Debate Marriage. O vídeo é longo pra caramba e está em inglês, tendo mais de 2 horas. Então, quem conseguir assistir até o final é guerreiro, só que vale muito a pena, hein? I was a pastor for over 20 years. And the topic we're exploring today is something many people are reevaluating: marriage. I can spot stupid a mile away. Over 50% of marriages end in divorce. But the statistic nobody pays as much attention to is that 86% of people who divorce are remarried within 5 years. To me, marriage is making a commitment before God to another person, and it's spiritually loaded with blessing. So if there's not a supernatural element to it, Well, God hates marriage. So if the stats are anything, like even though you're saying God calls us to marry, you might as well call us to jump out of airplanes without or parachutes. maybe Boa, Kiki, vale mesmo. Vocês realmente precisam ver esse vídeo incrível que a Kiki achou. É um debate muito interessante entre um pastor e esse advogado de divórcio, onde tem vários pontos sobre o casamento e realmente é aquele tipo de vídeo onde tem questões profundas que mexem com a gente. Cases reais e que faz a gente muitas vezes refletir direitinho sobre o assunto. E essa semana nos deparamos com uma situação delicada exposta em todas as redes sociais, envolvendo o CEO e uma colaboradora do RH, ao qual foram flagrados em uma cena de traição muito engraçada, não é não, Kiki? É, Mavi, não tem quem não viu esse caso, hein? O CEO e a amante do RH pegos no show do Coldplay. Tanto lugar mais secreto pro pessoal ir, eles vão justo no show. Parece que tava pedindo pra ser pego, né? Ah, certeza. Então eu acho é pouco para tudo isso, viu. E o nosso papo hoje vai trazer aí um contexto incrível de valores, compromisso, prática, desafios, tudo que tem a ver com o felizes para sempre. Ou os infelizes para sempre, né, Mabi? Brincadeira, pessoal. Vamos Ai, começar ai. aqui, Mabi. O vídeo começa, Mabi, com o ex-pastor e o advogado, cada um falando sobre a sua definição de casamento. O advogado começa nos explicando que, para ele, o casamento é um contrato entre duas pessoas e o Estado. Até porque, após a formação desse contrato, você e seu parceiro ou parceira acabam tendo direitos a mais devido a esse casamento. Enquanto que na versão do pastor seria um comprometimento espiritual, uma promessa entre o casal e Deus. A partir disso, fala aí pra gente, Mabi, você, com a experiência que você tem de alguém que já foi casada e se separou, qual é a sua definição do casamento? Legal, que ótima perguntinha aí sobre essa definição de casamento. Bom, para mim, o casamento é muito mais do que um contrato com o Estado, tá? Realmente é uma decisão mútua entre 2 pessoas, é uma decisão extremamente íntima de parceria, respeito e compromisso. Eu acredito que é uma escolha que 2 pessoas, quando se amam e decide realmente se unir através desse amor e da afinidade, e partilhar os momentos juntos, ou seja, partilhar suas vidas e em total apoio um ao outro. Isso inclui, né, todas as responsabilidades, apoio emocional, que é muito importante, compromisso. E este amor com essa pessoa, ela se baseia e engloba tudo isso, onde tem que ter esse respeito e essa confiança. E nessa idealidade de crescimento mútuo, é um caminhar junto, sabe? Lado a lado. E eu acredito que essa definição se encaixa bem sobre o que eu acredito hoje sobre casamento. E aproveitando, né, e falando aí sobre o casamento em específico, que eu já realmente fui casada,
Eu partilhei um relacionamento aí de 13 anos, a qual eu morei juntos desses 13 aí por 5 anos. E realmente são N fatores que fazem dar certo, valer a pena, permanecer juntos, né, com todas as variáveis possíveis, né. Acho que relacionamento abre um leque muito grande aí quando a gente fala em morar junto e dividir com a pessoa que você ama, partilhar dos seus momentos juntos. E deu super certo em 5 anos, após eu tomei a decisão de me separar, porque para mim não dava mais, e não foi por causa de um papel, ou realmente por causa do meu filho, ou por causa da sociedade, que realmente eu teria que permanecer com aquela pessoa o resto da vida. E eu acredito, assim, que às vezes a gente tem que ser forte para isso. Ou seja, para mim o casamento ele é uma entrega mútua entre ambos, né, como eu citei. E quando não existe mais o amor, para mim ele se torna uma prisão. Então eu achei injusto eu permanecer no meu relacionamento, no meu casamento, por causa de um papel a qual eu jurei permanecer pelo resto da vida. E permanecer nessa união para mim não fazia mais sentido, não tinha mais amor e eu optei então pelo divórcio. Então é mais ou menos isso que foi minha história, e essa definição de casamento de entrega, respeito e idealidade mútua é a definição perfeita, assim, para mim de casamento. Realmente, Mabi, tem vezes que a melhor escolha acaba sendo a separação, não tem jeito. E um ponto muito interessante do que você acabou de comentar é que nós temos muitas pessoas que se sentem obrigadas a permanecer em um casamento, seja por pressão da família, por estar pensando nas consequências que isso pode acabar trazendo aos filhos. Acabamos tendo também diferentes consequências que essa separação traz tanto ao homem quanto à mulher. Antigamente, a situação era muito pior para a mulher, a qual caso, né, procurasse a separação, acabava sendo excluída da sociedade. Muitas vezes elas não tinham apoio nem da própria família para se separar do marido, sendo forçadas a permanecer nesse casamento. Porém, Mabi, hoje em dia, ao meu ver, parece que o jogo está mudando. A separação está virando uma espécie de negócio muito lucrativo para as mulheres, pois quando elas se separam, muitas das vezes elas acabam levando metade da fortuna do marido com elas. O que você acha, Mabi, dessas mudanças que aconteceram ao longo do tempo? Conseguimos essa liberdade feminina muito importante, mas que agora acabou gerando esses problemas modernos que podem causar medos nos homens em relação a se comprometer a um casamento. Como você enxerga os novos papéis dos homens e das mulheres em relação ao casamento? É que realmente o casamento sofreu várias mudanças ao longo dos séculos, inúmeras, né. A percepção humana passou por profundas transformações. Hoje, mudanças sociais, culturais, econômicas, as próprias emocionais da humanidade, né, fez com que tivesse essa reflexão, né, para melhor, graças a Deus, né, bastante coisa mudou aí. A gente pode ver, tá analisando que realmente antigamente o casamento ele era mesmo como uma aliança estratégica, porque envolvia realmente dinheiro, envolvia a família no poder, herança, né, ou os casos aí diversos de rei e rainhas, onde até o casamento, era arranjado, casava-se com o próprio irmão ou a irmã, né, para que aquela estabilidade financeira, a honra social permanecesse. E a mulher por muito tempo, ela foi vista como uma propriedade, né, e não como um papel importante na vida de uma pessoa. Então era muito rígido em relação ao casamento. E até então podemos ter uma percepção melhor logo após o século XX, que não é muito antigo assim, digamos. A partir do século XX que realmente o casamento começou a ser visto de uma outra forma, aí sim começou a rolar mais o papel do afeto, do desejo. A mulher passou a ter mais essa liberdade, né, de escolha. E foi onde, ao longo dos últimos anos, que a mulher começou a ter um pouquinho mais de liberdade de escolha. Então, ambos hoje podem casar realmente com quem se deseja e não realmente como uma obrigação, ou por tempo de idade, ou porque a família está obrigando, e sim mesmo voltado mais para o afeto. E hoje a mulher ela tem mais autonomia, né, e consequentemente também o casamento assusta ainda as mulheres de hoje, né. Principalmente esse tipo de mulher hoje que tem que aguentar tudo. Não é fácil. Hoje 80% dos casais no Brasil, eles dividem custas em casa, então
É a mulher que, além dessas custas em casa, os 2 trabalham fora e divide a continha ali do mês, ela tem o trabalho extra dela, que a gente cansa de ouvir por aí, né, que é o trabalho dentro de casa, que é cuidar do filho, é cuidar do emocional dela, é cuidar do emocional familiar, é o planejamento familiar. Então são N coisas dentro de casa que compromete bastante a saúde emocional dela, né. Então assim, abala um pouco essas mulheres hoje quando ela não tem um apoio total do parceiro. Então o apoio, daquela parceria, daquela relação é muito importante para a mulher. E as coisas passaram a mudar bastante. Essa liberdade hoje, ela transparece, a mulher percebe que realmente ela não aguenta mais isso, né. Eu mesmo não foi, o fato de não ter apoio, né, foi por eu não existir mais amor, mas eu também não aguentei. E por mim está tudo bem, quando não dá certo, não deu, bola para frente. Não é fácil uma separação, um divórcio, mas bola para frente, não dá certo, tem que seguir. E hoje as mulheres ela têm essa liberdade e isso muda completamente, né, o tipo de relacionamento que as pessoas passam a aceitar. E ninguém mais hoje quer só sobreviver dentro de uma relação, porque casou, tem que viver assim. Então existe e tem gente que permanece no ruim, às vezes, porque tem medo, né, da sociedade, tem medo do vizinho que vai julgar, da sogra que vai falar, né, tem medo do que vai enfrentar lá fora. Tem mais medo do julgamento do que o que ela mesma vai enfrentar, né. E tem outras também, tem o N vários fatores, né, o financeiro, às vezes a mulher não trabalha, ela não tem condições financeiras para separar e ter uma vida lá fora, ou mesmo por causa do filho. Porque até um assunto interessante que a gente pode até trazer aqui, Kiki, sobre sobre separação e a realidade dos filhos, né, o envolvimento dos filhos, nessa separação, principalmente quando a criança é muito pequena. Tem um estudo que fala sobre divórcio e o que pode estar acarretando e afetando nas crianças. É bem interessante também, para a gente estar comentando aqui. Mas voltando aqui, né, para a mulher que fica casada dentro de um relacionamento, e que ela tem que esperar tudo do homem, ficar calada, ficar quieta, não ter autonomia, e aguentar é muito difícil. Então, assim, são opiniões, e a minha opinião é essa, e está tudo bem, é sobre o que você falou, né, sobre assustar os homens, né, que você estava mencionando ali, porque acaba, virando um negócio lucrativo. Eu acho que isso faz parte de qualquer fim de relacionamento. A vida do homem pós-separação é muito mais fácil do que a da mulher. Tem mulher que trabalha fora, a maioria, e ainda tem filho pequeno para cuidar e a rotina de casa, o que acaba mudando totalmente a rotina de uma mulher quando ela se separa, né. Então a mulher ela fica extremamente sobrecarregada, e mulher sobrecarregada é igual ao emocional carregado também. Agora já o homem ele fica mais tranquilo. Ele paga a pensão, ele tem os dias combinado com a justiça, muitos vão sequer, tenho N amigas que têm filho e os pais vão quando querem, e a vida continua na mesma. Agora a mulher ela acaba não tendo tempo para mais nada. Ela acaba trabalho, casa, filho, se virando nos 30 e com ajuda, se ela não tem ajuda, ela tem que ter um respaldo financeiro aí para solicitar essa ajuda do filho, né, para ver com quem que vai ficar, quem vai olhar. Então nada mais justo que pelo menos a questão financeira seja muito bem amparada para o lado da mulher. E homem que tem medo dessa situação, eu acho que ele não deveria nem pensar em casar e ter filhos. Pessoal, a Mabi tá com sangue nos olhos, hein? Vocês ouviram ela. Se você tem medo, então nem se case, nem pense nisso. Brincadeiras à parte, Mabi. Nós temos estatísticas em vários países ao redor do mundo que é uma probabilidade muito maior de um casamento fracassar do que dele dar certo. Isso é algo que até o advogado chega a comentar no vídeo. Ele que, mais do que ninguém, entende desses casos e vê isso diariamente, né, no trabalho dele. Por que você acha que nós temos esses números tão absurdos? Será que é por causa dos grandes números que temos também de traições? Como você comentou no começo da nossa conversa, nós temos o caso bem recente do CEO com a gerente do RH pegos no flagra.
No vídeo do debate do ex-pastor também, ele chega a comentar do próprio caso dele e que ele e a mulher acabaram não se separando somente pelo papel importante que Deus tem no relacionamento deles. Mabi, por que as pessoas estão se separando desse jeito? É por causa das traições? É falta de amor verdadeiro? Ou uma presença maior segurando ali a união junta? Porque o advogado até chega a falar que às vezes a traição acaba sendo apenas uma consequência que vem de vários pequenos problemas antes que vão se acumulando, fazendo o ressentimento crescer, causando as pessoas se distanciarem até que no fim a traição acaba ocorrendo. Fala para nós, Mabi, o que você acha desses casos de traição e separação? Bem colocado, Kiki. Vou dar minha opinião, sim. Vou aproveitar que é de graça ainda, né, pessoal? Falou que eu tô nervosa ali. Vamos falar, aqui é pra gente dar a opinião mesmo, né? Mas então, essa situação da traição, viu? Realmente, a traição ela tem um número alto aí em relação ao divórcio, porque realmente, para se chegar nele, ocorre diversos fatores do casal. Fatores esses tanto sociais, emocionais, o que você acabou de dizer ali, que são vários fatores que acabam se juntando, que acaba acarretando a traição. Eu acredito que realmente ocorra isso. Hoje, para você chegar nesse fator aí da traição, rola mesmo essa questão da bendita expectativa. Eu acho que as expectativas emocionais hoje, como diz um amigo meu, a régua moral aí da expectativa emocional ela é muito alta. Então, quando isso não vem, quando não tem uma expectativa absoluta, as pessoas acabam se frustrando totalmente. E aí acabam realmente repensando. E aí junta essa frustração, o afastamento, e então, consequentemente, o tabu da traição aí, mais o divórcio acaba acarretando. Hoje o divórcio ele é uma libertação. Eu acredito que quando não dá certo, tem esse fator de traição aí, é interessante realmente você ocorrer e recorrer ao divórcio. Antigamente era fracasso, era feio falar em divórcio. Você era má vista para ambos o casal. Mas óbvio que para a mulher tudo era maior, tudo isso que a gente fala, a mulher ela acaba sofrendo mais. Mas assim, era um fracasso total antigamente, era uma vergonha. A mulher ela era excluída da sociedade, as próprias amigas mulheres casadas excluíam. Hoje não, hoje realmente é uma libertação, é um renascimento. Você só se preocupa com as pessoas se realmente você quiser. Mas assim, por que hoje a maioria inicia um divórcio? Eu acredito que a traição é um dos primeiros fatores, sim, como você comentou, né, que está falando aí. Eu acho que a maioria repensa sobre esse caso e acaba criando aquela repudia ali que não pode, não consegue mais confiar na pessoa quando ocorre o fato. E, por exemplo, a frustração que eu falei, você está frustrado com o seu relacionamento, não está dando certo, não está dando bem. Você está brigando com a pessoa, começa a se distanciar. Aí vem a traição, peso emocional. O mesmo também para a mulher, ela se sente cansada, ela sente que não é cuidada, ela tem os filhos, ela tem que cuidar não só da saúde mental dela, de todo mundo, o ego do parceiro talvez gigante. Ela fica em segundo plano, cansada, alguém fala um bom dia diferente, o que acontece? Traição. Então, tudo isso acarreta realmente um desequilíbrio muito grande e acaba acarretando aí na iniciação a um divórcio. Mabi, então agora fala para nós. Eu quero saber de você. Você já foi pega no flagra, estilo Coldplay? Nossa! Plateia e tudo? Conta pra nós se você já traiu, se trairia e se foi pega. Fala aí pra gente. Ai, engraçado, jogando papo foi esse no fogo, hein, Kiki? Olha, em relação à traição, eu nunca traí, já jogo papo reto mesmo. Sou uma pessoa muito espiritualista, eu acredito naquilo que tudo que você faz volta pra você, sabe? Eu acredito em escolhas, eu acredito em caráter, então assim, eu não tenho coragem de fazer alguma coisa pra pessoa e não só em traição, no geral. Eu sei que vai acarretar algum peso pra mim alguma hora. Então eu nunca traí, nem passaria pela minha cabeça em fazer isso com alguém. Então, obviamente,
Eu não perdoaria uma traição, se eu ficasse sabendo, claro, né, porque quem trai é a última pessoa a ficar sabendo, na verdade, é a traída, né. Então, às vezes a gente nem fica sabendo, pior ainda, né, situação mais triste ainda, as pessoas até abafam. Mas olha, traição pra mim eu acho que já parte de princípios, de escolhas, realmente de falta de caráter, de espelhamento. Então, assim, o que leva uma pessoa a trair, cada um tem sua justificativa. Na maioria, julga-se até o parceiro ou a parceira como causa principal da traição. Mas cada um trai aí por um motivo pessoal e pra mim é uma escolha sem volta. Nesse caso aí do CEO aí com a moça do RH, péssimo, péssimo. Além da traição em si, ainda mistura com o ambiente de trabalho, jogo de poderes, feio demais, não tem nada de bonito, de romântico. Ai, foi só um deslize. É um desrespeito total com a parceira dele, com os colegas de trabalho e com a empresa inteira. Então traição é terrível mesmo, você vai perder a pessoa que você gostava, do nada, assim, sem ter uma explicação. Ai, um deslize. É um desvio de valor para mim, então fidelidade é a base de tudo. Pensar muito bem antes de fazer, porque o ciclo para mim se quebra ali. É uma confiança acima de tudo, e eu acredito que muitas mulheres também traem. Hoje tá pau a pau aí entre homem e mulher, e eu também não acho legal. E ambos, né, são todos seres racionais, então é a escolha de cada um. Então cada um que faça a sua escolha certa aí, porque a minha é ser fiel. Olha, Mavi, eu também nunca traí, e essa situação do CEO com a moça do RH, realmente lamentável, humilhação mundial. Mas, contudo, entretanto, nós já vimos alguns casos que a traição foi perdoada, como por exemplo no caso do ex-pastor, que a mulher acabou o perdoando. Você acha mesmo que não há perdão para um caso desse? Quando você já está casada, há tantos anos juntos, uma vida toda compartilhada entre o casal e às vezes, por causa de um único erro, um único momento besta, acaba terminando toda essa história, toda essa vida arruinada. Não estou falando aqui dos casos de traição crônica, né? Que a gente sabe que acontece, tem pessoas que adoram trair e vivem disso. Mas tem aqueles momentos que uma fraqueza acabou acontecendo. A gente sabe que o ser humano comete muitos erros. Então você não acha que o amor tem essa capacidade de passar por cima de uma situação dessa? De no fim ser perdoado essa traição? Ah, são casos e casos, mas eu ainda afirmo que particularmente não perdoaria. E digo isso com tranquilidade, porque para mim, quem trai uma vez, mostra quem é. Lealdade e respeito são base de qualquer relação amorosa. Mesmo quando há conflitos na vida do casal, o certo é entrar em acordo de paz, tentar reverter a situação e não por esses fatos, né, quando está ruim, é que as coisas acontecem, não deixar cair pelas tentações vazias. Então é uma base que está bem longe de mim, eu de qualquer forma eu não aceitaria. Então, com tudo isso que falamos, Mabi, agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro, baseado em toda essa experiência de vida que você tem e em todos os casos que nós discutimos e vimos. Mabi, você se casaria de novo? Olha, Kiki, eu estou tranquila, eu não busco mais um casamento de momento. A minha vida, né, ela dá voltas e voltas e nada sai como planejamos. Então, atualmente, eu não me programo com algo que tudo pode mudar a qualquer momento. Eu acho que é como você falou, como você citou na nossa conversa de hoje, a gente tem que pensar muito bem, analisar com quem vai se relacionar, porque casamento não é brincar de casinha, não. Você tem que estar disposto mesmo a seguir com alguém, cumprir com seus compromissos de família, porque você passa a viver a vida da pessoa, a vida dele, e ele passa a viver a sua vida. Então é um compromisso entre ambos que tem que estar muito bem resolvido. E hoje eu estou deixando a vida me levar. Mas e você, Kiki? Conte pra nós aí. Você tem sonhos? Ou pretende se casar um dia?
Olha, Mavi, eu vou te confessar aqui que eu não me vejo casando, não, hein? Acho que todas as experiências que eu vi na minha vida, os casais que eu vi ao meu redor, me fizeram perceber que isso é uma grande responsabilidade e um compromisso gigantesco que precisa ser muito bem pensado antes de você sair casando. Não vou falar nunca, né? Porque um dia eu posso acabar pagando essas minhas palavras, mas por enquanto eu não tenho a pretensão de assumir esse compromisso gigantesco aí, não. Que papo foi esse, hein, Mabi? Papo muito bom. Legal, Kiki, adorei. Que papo foi esse? Realmente falar sobre casamento, separação, essas escolhas em relação ao relacionamento, dá um café da tarde gigante. Espero que as pessoas aí tenham gostado do nosso papo. Cobrimos aqui apenas uma parte deste vasto assunto que é relacionamentos e esperamos que vocês voltem aqui no nosso próximo episódio, que traremos cada vez um assunto diferente para discutirmos e pensarmos juntos. Pessoal, não esquece de seguir a gente lá no nosso canal no YouTube e no Spotify. O papo foi esse. Teremos assuntos incríveis com diversos temas, ao qual você também pode dar sua opinião. E até a próxima! Para quem ficou aqui até agora, o papo foi esse.